Vamos falar sobre o biólogo mais notável de todos os tempos. Pelo menos é o que dizem. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre o Charles Darwin. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele, você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Essa aula vai ser dividida em 3 partes. 2 para a história, biografia dele, e uma outra para a parte de teoria da evolução. Temos que destacar também que essa aula é uma aula de resumo da biografia dele. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre, deixa nos comentários que eu posso entrar em contato com você. Então vamos começar. Charles Darwin era um menino que gostava de colecionar besouros. Não é algo estranho pensar, porque não existia na época computador, internet, celular ou videogames para ele se distrair. Ele era de uma família nobre da corte inglesa, sendo que dinheiro nunca foi um problema para a família dele. Os seus familiares também eram estudiosos. O seu pai era médico e o seu avô era médico e filósofo. A gente chegou a comentar sobre ele na teoria de Lamarck. Aos 16 anos, ele decidiu fazer medicina, já com o intuito de estudar as famosas ciências naturais, a antiga biologia da época. Na universidade, ele se mostrou um excelente aluno, tirando notas extremamente altas e sendo um dos melhores da turma, fazendo diversos trabalhos solidários. Porém, durante as aulas práticas e as cirurgias, ele tinha um grande problema. Naquela época, não era muito agradável as cirurgias e nem muito bonitas de se ver, e isso causava a ele um certo ranço. Então ele começou a se afastar dessas aulas e faltar literalmente nessas aulas. Nesse momento, começando a procurar outras coisas para fazer que não essa parte prática, ele acabou em um grupo de estudos sobre ciências naturais. E aos 17 anos começou a mostrar uma série de pequenas descobertas no mundo natural. Claro que o seu pai não gostou muito da ideia do filho não se tornar médico e se tornar um hippie estudante de geologia e botânica. Bravo com essa situação, uma vez que o Darwin se recusava a se tornar médico por conta das aulas práticas, ele resolveu enviar o Darwin para se tornar um religioso. Então ele foi para Cambridge, onde ele se matriculou no Christ College. Ali, ele se tornou bacharel em artes e continuou a sua empreitada para se tornar um padre. E claro que ia muito mal nas aulas e matava de vez em quando as aulas para cavalgar e atirar por aí. Ali em Cambridge, ele conheceu um outro padre chamado John Stevens Heslon, que também era um geólogo e botânico, e acabou virando um grande amigo e mentor do Darwin na época. Durante as suas conversas, ele comentou que gostava muito da área de ciências naturais, e John o apresentou para um outro geólogo chamado Adam Sedgwick. O Darwin e o Adam fizeram naquele mesmo ano uma expedição geológica para o país de Gales, e se conheceram muito melhor nesse momento. Então, alguns anos depois, em 1830, John recebeu um convite para se tornar um naturalista de um navio que ia viajar pelo mundo. Naquela época era comum ter naturalistas nesse tipo de navio. O navio tinha o objetivo de mapear todo o hemisfério sul do globo. John então não esqueceu do seu amigo que adorava colecionar besouros e chamou ele para ir nessa jornada, mas como um cavalheiro e não como um naturalista. O nome do navio se chamava Beagle e o seu comandante era o capitão Robert Fitzroy. Vale destacar que o navio só recebeu Darwin para ser um tripulante pela indicação do John e porque ele era de uma família muito abastada. E era comum as famílias dos tripulantes naquela época patrocinarem a viagem. O pai do Darwin não gostou muito da ideia no começo, mas acabou sendo persuadido por um primo a financiar essa viagem de navio. Houve alguns atrasos para o início da viagem, mas no dia 27 de dezembro de 1831, com 22 anos, Darwin começou a expedição que ia mudar a vida dele. Darwin e Fitzroy, o capitão, se tornaram bons amigos. Na primeira parada do Beagle, em Santiago, o capitão presenteou ele com um livro de geologia de Charles Lyell, especificamente
falando sobre como as rochas se originavam e os conceitos de uniformitarismo, que se tornaram mais para frente muito importantes para o Darwin desenvolver sua própria teoria. Como o objetivo do navio era mapear o hemisfério sul, sua rota passou por várias ilhas na América do Sul e pelo Brasil. Em fevereiro de 1832, ele aportou na Bahia. Na sequência do Brasil, ele passou pela Patagônia, onde o Darwin pôde observar grandes fósseis de mamíferos extintos. Ali ele pôde ver que esses fósseis eram relativamente novos, porque eles estavam próximo de conchas que eram relativamente recentes. E daí ele também encontrou um fóssil de um animal chamado Megatherium, que é um bicho super impressionante. Isso causou no Darwin um certo desconforto. Como que bichos desse tamanho e tão recentes podiam sumir assim do nada? Vale lembrar que nem tudo eram flores nessa viagem. Durante a viagem, houve a captura de escravos e várias coisas não tão agradáveis, como por exemplo, 3 hominídeos que eles capturaram em algumas ilhas aqui da América do Sul e literalmente eles tratavam eles como pets. Mas se você quiser saber mais sobre o assunto, sobre essas coisas desagradáveis, deixa no comentário que eu falo com vocês. Na sequência da viagem, eles atracaram nas Ilhas Galápagos, onde o Darwin começou a observar um pássaro chamado tentilhão. E foi ali que as suas primeiras teorias começaram a serem formadas na sua cabeça e escritas. Também foram observadas algumas tartarugas e algumas iguanas nessas ilhas. Mas nós vamos comentar sobre as teorias em uma outra aula aqui do canal. Como uma nota de curiosidade aqui, o Darwin sempre falava que ele nunca poderia conhecer um animal completamente se ele não tivesse experimentado a carne dele. Então, durante esses períodos que ele coletou vários animais diferentes ao longo do roteiro do navio, ele foi literalmente comendo todos os animais. Ele passou por vários outros lugares super notáveis na viagem, sempre coletando animais e descrevendo e mandando esses animais eventualmente para a Inglaterra. Um outro lugar bastante famoso que o Darwin visitou foi a Austrália, onde ele se deparou com ornitorrincos e com cangurus. Na cidade do Cabo, Darwin e Fitzroy acabaram conhecendo um outro pesquisador chamado John Herschel, que era apoiador de teorias que contrariavam a ideia da igreja sobre a criação divina. Darwin começou a gostar muito dessas ideias, e essas ideias começaram a se impregnar na sua cabeça. As anotações de Fitzroy como capitão e observador das coisas que ele via durante a viagem foram muito importantes para o Darwin, sendo que um dos seus capítulos do seu principal livro, A Origem das Espécies, foi quase inteiro feito com anotações desse capitão. No dia 5 de outubro de 1836, depois de 4 anos e 9 meses de viagem, eles desembarcaram novamente na Inglaterra. Logo que ele desembarcou, ele foi para Cambridge para ajudar o seu colega Heslow, sendo apresentado para alguns naturalistas que começaram a ajudar Darwin a catalogar todas as descobertas que ele fez na viagem. Na verdade, o Heslow fez mais do que aconselhar. Durante a viagem, ele constantemente divulgava o nome do Darwin na academia. E quando Darwin chegou, ele já era um pesquisador famoso ali. O seu pai também, vendo que o caminho do filho era esse, de se tornar um pesquisador do meio natural, tratou também de ajudar, financiando e divulgando a sua pesquisa para tornar o filho um pesquisador famoso. E é claro que isso deu resultado, afinal de contas, Darwin é considerado um dos pesquisadores mais famosos de todos os tempos. Mas vocês vão ver a segunda parte dessa história, quando ele chegou na Inglaterra e como que ele montou o livro dele, na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!